Inicialmente, eu quero dizer a todos os presentes que essa audiência foi solicitada no início de agosto. Infelizmente, nós conseguimos só agora realizá-la com um tempo muito estreito para a mobilização de toda a população. Mas, finalmente, estamos aqui na luta para tratar da PEC 38, que foi batizada de reforma administrativa. Na verdade, a PEC 38, ela foi gestada lá na Faria Lima, e no final de maio foi apresentada ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que criou um grupo de trabalho na Câmara para discutir esse texto que ele recebeu lá da Faria Lima. Todos aqui sabem, todos são servidores públicos, sabem que as reformas administrativas que aconteceram no Brasil, elas partiram do governo, um projeto do governo encaminhado para o Congresso. Essa reforma não, ela partiu lá da Faria Lima, deram o nome de reforma administrativa e escolheram, lá no GT, o deputado Hugo Mota escolheu o deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro para ser o relator. Esse texto ficou em sigilo, nem os deputados do GT tinham acesso a esse texto, e quando foi no início de agosto, foi apresentado lá na Câmara dos Deputados, e também nomeado o deputado Pedro Paulo. Houve uma audiência pública, né, lá na Câmara dos Deputados, nós participamos da audiência, 3 minutos para cada entidade, e poucas entidades tiveram voz, e, na verdade, não se trata de uma reforma administrativa, se trata de um desmonte do serviço público. Nos colegas aqui que me antecederam, falaram da preocupação com os direitos dos servidores. Realmente é um grande ataque. Mas o grande ataque é contra a população usuária do serviço público. A população usuária do serviço de saúde, do serviço de educação, do serviço de defensoria pública, de assistência social e todo o serviço público. Esse é o verdadeiro prejudicado, porque a PEC 38, ela desmonta o serviço público. Não adianta falar aqui em direito de servidor, que a PEC 38, se passar, ela desmonta o próprio serviço público. E o mercado financeiro, hoje, ele abocanha em torno de 42,8% do orçamento geral da União. E eles querem avançar aí para 60%, 70% do orçamento geral da União. E, para isso, tem que aprovar a PEC. O calendário da PEC, eles pretendiam apresentar essa PEC no Congresso no início de agosto e aprovar até o final de novembro. Nós fizemos uma grande mobilização, nós que eu falo, a federação, as centrais sindicais e os sindicatos. Lá no dia 28, lá em Brasília, nosso sindicato Sintrajuf compareceu, nós estivemos presentes lá também na audiência. E aquela mobilização, o resultado que logo 31 deputados retiraram, depois da mobilização, retiraram a assinatura lá dos 171 que ele tinha conseguido. E houve uma repercussão muito grande, tanto no plenário, né, nas falas dos deputados que se manifestaram contra, como nas redes sociais. Nós tivemos também audiência com a ministra Esther Dweck, lá em Brasília. Pedimos uma manifestação oficial do governo contra a PEC. Ela se manifestou contra a PEC, mas oficialmente não saiu nenhum resultado, assim, nenhuma nota oficial dizendo que era contra. Eles têm alguns pontos que eles querem discutir e tudo. Mas a FENAJUF, né, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público da União, e o nosso sindicato, que é base da FENAJUF, encaminhou e encaminha no sentido de ser contra a reforma, porque, na verdade, ela não é reforma, ela foi apenas batizada de reforma, ela é um desmonte do serviço público. E a nossa federação, ela tem uma base de 140 mil servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União. E nós defendemos, a gente não se recusa a discutir uma reforma administrativa, uma reforma profunda, com base em critérios técnicos e tudo. Nós defendemos uma contra-reforma para reestruturar todo o serviço público que foi desmontado a partir da PEC 19 de 1998 no governo Fernando Henrique Cardoso, depois veio a PEC lá do Lula, depois do Temer, depois porque as reformas previdenciárias e trabalhistas, elas têm muitos reflexos na administração pública, e todos foram prejudiciais. Então, a FENAJUF luta muito lá em Brasília, na nossa atuação no Congresso Nacional, basicamente, nos tribunais superiores e nos conselhos, CJT, CNJ e CJF.
sempre lutando contra essa PEC 38, que foi batizada de reforma administrativa, mas não tem nada a ver com reforma administrativa. Eles aplicam os princípios da iniciativa privada, que não tem nada a ver com o princípio da administração pública. A iniciativa privada se baseia em contrato, que é acordo de vontade entre as partes, e a administração pública não. É a vontade da lei, não tem nada a ver com a vontade das partes. É a vontade da lei, o interesse público que prevalece. E não tem nada a ver se serviço público é uma coisa, iniciativa privada, atividade econômica é outra. Serviço público não pode ter lucro. Se botar lucro em atividade que exerce serviço público, é o desmonte do serviço público. A atividade econômica é da iniciativa privada, está lá no artigo 170 da Constituição. Então, fica aqui para que o encaminhamento, para que a Assembleia Legislativa do Ceará se manifeste contra essa reforma administrativa, porque ela vem em 3 níveis. É uma PEC, uma lei complementar e uma legislação ordinária, e abrangendo todos os níveis, o nível federal, estadual e municipal. Além da iniciativa privada avançar sobre o Orçamento Geral da União, é um terreno fértil para o crime organizado adentrar mais no serviço público. Nós sabemos que o crime organizado hoje domina todos os setores da sociedade. E as operações da Polícia Federal em relação a essas emendas parlamentares, emenda secreta, emenda de todo tipo, que esse é o início de desmonte do serviço público, todo mundo está vendo onde foi parar o dinheiro. Só para concluir, eu agradeço aqui a presença de todos e dizer que a FENAJUF, o nosso sindicato Sintrajuf, está na luta pela rejeição da PEC 38. Obrigado.